realidade sempre teve uma loja pequena, bem pequena, assim, mini mercado. Desde que eu nasci, enfim, sempre teve em um lugar, depois foi para outro, até que há uns 20 anos atrás ele acabou comprando uma loja bem pequenininha onde a gente tem mercado hoje. Daí ele começou com uma loja bem pequenininha, assim, de tipo 20, 30 metros quadrados, e conforme foi passando o tempo, foi melhorando, foi crescendo, aumentou a loja para um lado, para trás, foi fazendo puxadinho e foi crescendo aos poucos. Da forma que ele sabia, totalmente operacional. Meu pai nunca foi uma pessoa assim que teve uma formação acadêmica ou alguma coisa dentro de relacionada a supermercado ou qualquer outro tipo de formação, né? Então ele foi muito pela vivência, experiência de vida. Meu pai veio do interior, então foi crescendo, se desenvolvendo do jeito que ele conseguia, sempre trabalhando muito, se dedicando muito, o tempo, o esforço, né? Porque ele não tinha muitas armas assim elaboradas, então o que ele sabia fazer era trabalhar, botar a mão na passa, enfim. Sim. Então sempre trabalhou muito assim para conseguir ir conquistando aos pouquinhos as conquistas durante a vida, né? Então a minha infância inteira meu pai sempre teve essa loja pequena com 1 ou 2 funcionários, a minha mãe e meu pai trabalhando juntos, junto com o meu irmão também, que nos ajudava bastante quando era mais nova. E eu era criança, né? Tinha 7, 8, 10 anos, até meus 14 anos eles trabalharam nesse mesmo molde. E sempre trabalharam muito, assim, muito, das 6 da manhã às 11 da noite, tocando dia de semana, final de semana, feriado, ano novo, direto. Até que chegou um momento que meu pai não aguentava mais. Daí ele pegou e alugou a loja que a gente tinha, alugou alguns equipamentos que tinham dentro da loja e parou de trabalhar. Daí ele ficou mais ou menos uns 5 anos deu sem trabalhar, alugando a loja e não trabalhou mais na área. E nesse meio tempo foi bem os anos que eu estava na faculdade. Então, os anos que eu estava na faculdade, eu me formei em fisioterapia, foi nesses anos que meu pai não estava trabalhando mais no supermercado. Mas eu sempre tive o interesse de trabalhar com ele, mas meus pais nunca me incentivaram, justamente por isso, assim, de ser uma coisa muito trabalhosa, de exigir muito esforço deles. Então, eles sempre quiseram me ver longe de lá. Daí, por ironias da vida, estou eu hoje aqui, né? Mas enfim, meio tempo, antes de eu me formar, uns 2 anos antes de eu me formar na faculdade, com toda essa função que meu pai alugava a loja e tal, a gente levou um golpe, foi vítima do estelionato, e meus pais acabaram perdendo tudo que tinham construído nesses últimos anos. Os equipamentos que ficaram na loja foram todos fora, depredados, o prédio ficou em pedaço, tudo foi roubado. Então, assim, daí durante 2 anos ainda as pessoas que alugavam o prédio não queriam sair de lá. Então a gente passou por um processo judicial, ficou 2 anos na justiça e a gente não conseguia a reintegração de posse da loja. E nesses 2 anos foram muitos problemas, porque quando tu tem um nível de vida, né, tu tem um carro para pagar, a faculdade da filha para pagar, muitas coisas para cumprir. Imagina 2 anos que eram tipo a nossa maior forma de renda, ficou sim, parado. Então foi 2 anos bem complicados, assim, que acabou nos desgastando bastante, porque além de nos interferir na parte financeira, profissional, né? Interfere na parte emocional, na parte familiar também, porque, querendo ou não, a gente que trabalha no ambiente familiar é tudo meio integrado, né? Família, negócio, é tudo junto, então a gente vive constantemente aquela relação de tentar separar, mas é impossível separar essa relação, né? Essas partes da vida, porque a gente tá o tempo inteiro juntos, o tempo inteiro vivendo todas essas coisas ao mesmo tempo. Então foi 2 anos bem complicados, assim. Daí, nesse último ano que eu me formei na faculdade, os meus pais reintegraram a posse da loja e daí a gente não tinha o que fazer, porque a gente estava sem dinheiro nenhum, a gente estava numa situação complicada que a gente não sabia o que queria fazer, tinha passado por essa questão meio traumática, assim, da família, estava sem grana, o prédio todo quebrado, feio, horroroso, tudo, tipo assim, não sabíamos o que fazer. Daí, nesse ano, foi o ano que eu fiquei, o meu pai pegou um dinheiro, 20 mil reais emprestado do meu tio, que era a única forma que a gente tinha de recomeçar, pegou esse dinheiro emprestado e botou lá pra dentro, pegou meia dúzia das coisas todas quebradas que tinham lá dentro ainda, botou no lugar, botou mercadoria lá do jeito que dava, meia dúzia de coisas nas prateleiras e reabriu a loja. Claro, daí era a mesma coisa que antigamente, trabalhando das 6 da manhã às 11 da noite, na mesma questão, que era justamente o que ele queria fugir, foi exatamente o que a gente teve que voltar a fazer. Daí nesse ano
a gente voltou pra lá assim do jeito que dava. Daí eu continuei trabalhando ainda um ano como na minha profissão, né, que eu me formei. E tava naquela questão assim, trabalhava um turno na minha do que eu tinha me formado como fisioterapeuta e um turno ajudando eles do jeito que eu conseguia, assim, ia lá, ajudava, ficava lá um pouco, né? Só que eu comecei a ver que meus pais precisavam de uma ajuda extra de mim, assim, precisavam que eu desse uma ajuda pra eles, porque do jeito que dava, eles estavam se desgastando muito e estavam ficando muito cansados, deprimidos, porque justamente era o que eles não queriam pra vida deles, né? Ter que voltar pra lá. Então, esse ano foi meio assim que decisivo assim pra mim entender o que eu ia fazer da vida. Sim, 2018. E entender o que eu ia fazer. Então, em 2019, eu me matriculei num curso na AGAS, que é a Associação Gaúcha de Supermercados, que era um curso específico para gestão em supermercados. E esse curso foi importante para eu decidir o que eu ia querer fazer. Se eu ia continuar realmente ajudando eles ou se eu ia desistir e a gente ia vender, o que a gente ia fazer. Daí, nesse meio tempo, eu fiz o curso, gostei, me dediquei, gostei, achei que era realmente isso que eu queria continuar fazendo. E foi nesse curso que eu encontrei a Dani e ela me indicou a fábrica de supermercados para eu entender de que forma eu poderia fazer para ajudar a melhorar o negócio da minha família. Que não tava nem um pouco bem, né? Tava indo do jeito que dava. Daí, então, nesse ano, depois que eu comecei a falar com a Dani, ela me indicou vocês, porque a gente não tinha dinheiro, né? Essa era uma das nossas maiores limitações. Porque além de, tipo, não saber o que fazer, a gente não tinha recursos financeiros para fazer nada no momento. Então, a gente tava meio assim, tá, a gente precisa melhorar, mas a gente também não tem dinheiro, não sabe o que fazer, a gente investe ou a gente realmente guarda o dinheiro, a gente não sabe o que fazer. Daí foi nesse momento que foi importante a gente ter um acompanhamento para nos ajudar a entender o que seria melhor pra gente no momento, de que formas que a gente daria o prosseguimento desse processo. E eu tenho uma coisa assim que aconteceu também, que o meu pai é uma pessoa um pouco difícil assim para mudanças, né? Porque ele sempre fez as coisas sempre do jeito dele. Então ele nunca teve alguém do lado dele que desse essa contrapartida assim de tipo, não, agora a gente vai fazer de outro jeito, não vai fazer mais desse jeito, sabe? E a minha sorte, né, é que meu pai é uma pessoa muito maleável, assim. Por mais que ele não tenha essa questão de ter a iniciativa para uma mudança, ele foi aceitando aos poucos as mudanças que foram dando resultado. E as duas partes, né? A parte da experiência do meu pai, de já estar trabalhando há muito tempo no seu mercado e de já ter passado durante 15, 20 anos por experiências que eu ainda não passei, né? Com a idade que eu tenho. E ao mesmo tempo unir essa questão de novidade, de melhorar, de poder se desenvolver, de levar o negócio de outra forma, né? Levando para crescer também, né? Porque eu sempre pensei assim que se eu estou lá agora não é pra gente continuar no mesmo molde que meu pai sempre teve, né? Que é essa questão de trabalhar muito, se desgastar muito, né? E essa foi uma das coisas que eu fiz com que a gente melhorasse, né? Porque primeiro a nossa primeira parte era a parte estrutural, assim, que a nossa loja era péssima, né? Desde piso, estrutura, não tinha nada, tudo quebrado, tudo de qualquer jeito, os freezer horroroso. Então, tipo, a primeira parte foi a mais importante, assim, a mais impactante, porque se eu não tivesse um freezer adequado, se eu não tivesse um piso bonito, um ambiente agradável para as pessoas comprar, o restante, que é a parte mais de gestão de negócio, a parte que assim sai da operação, não iria também dar certo, né? Mas mudou assim com o passar do tempo, foi que no início a gente não, tipo assim, não sabia nem por onde começar, daí a gente tomou um rumo, assim, até do início, assim, questão de área de loja, né? A gente tinha uma área de loja pequena e tinha um depósito que era o dobro do mercado atrás. E a gente nunca tinha pensado em quebrar aquela parede e aumentar a área de loja para o total, né, para a loja ficar ampla e maior e ter mais espaço para os equipamentos. Então, uma das primeiras coisas que foi, assim, o maior choque foi essa, que era a questão de quebrar as paredes e aumentar a loja, o dobro do tamanho. Porque o meu pai é uma pessoa que, assim, era difícil lidar com as mudanças no início. Então, imagina tu chegar para ele e falar assim, olha só, agora tem 3 paredes aqui que a gente vai quebrar e vai aumentar a loja metade do tamanho. Na hora ele, meu Deus, né? Teve um ataque, né? Já que a gente vai botar cada coisa e como que a gente vai pagar a estrutura toda que vai entrar aqui dentro. E daí começou muitas questões, sabe?
aquela quebrança das duas paredes, assim, foi o caos generalizado, sabe? Daí amadurecemos a ideia, ele achou que ia ser uma boa ideia. Daí já partindo para um problema que aconteceu depois, né? Depois que acabou a reforma, a gente ficou sem um espaço adequado de depósito, que daí a gente teve que ir atrás agora, enfim, que é uma parte mais para depois, que Sim. é uma parte que ainda tá acabando agora. Mas essa questão da quebração dessas duas paredes, né? Foi o que mais impactou no primeiro momento. Daí depois que a gente amadureceu a ideia de quebrar essas paredes, que ia ser uma das maiores mudanças, né? Porque há 15 anos aquelas paredes estavam ali, entendeu? Então isso foi uma mudança muito grande, assim, para nós. Estavam sendo parados por uma parede, literalmente. Exatamente. Barrados de crescer por uma parede. Exatamente. Daí no momento que a gente decidiu quebrar aquelas duas paredes, que daí foi aí que a gente começou a pensar, não, realmente, agora aqui foi a virada de chave, realmente vai ficar totalmente diferente do que era antes, sabe? Se botar bem do início, desde que a gente começou a planejar, até o momento que a gente fez a reinauguração. Então, a gente foi fazendo bem dentro da nossa capacidade de pagamento, assim, para não se apertar. Para não se apertar, não botar os pés pelas mãos, porque uma das coisas que meu pai sempre foi muito correto foi com essa questão de financeiro, de pagamentos, de ser uma pessoa né, honesta com relação a esse tipo de coisa. Então, ao mesmo tempo que a gente queria fazer reforma, a gente teve que ir relevando e fazendo aos poucos, né? Sim. E daí nessa questão do planejamento foi bem importante. A gente fez a questão do planejamento de de layout, estudo mercadológico. A gente fez o estudo mercadológico, que até o estudo mercadológico a gente até atingiu o faturamento que foi predito dentro do estudo. Já passamos até um pouco, né? Claro que também tem a questão de inflação e tal do período, né? Então Sim. isso também influencia um pouco, mas a gente já atingiu, já passou. E pelo tempo também, né? Que levou para fazer a obra, né? Se você já tivesse terminado, já tinha avançado a mais. Okay. Então, daí foi importante na época, porque a gente teve mais certeza, assim, de que a gente podia botar o barco andar, assim, que ia dar tudo certo. E a questão financeira que a gente foi relevando. Então, foi tudo, assim, meio que ao mesmo tempo, né? Foi fazendo as coisas, foi vendo o que dava, foi melhorando, foi avançando. E a execução do projeto, eu acho que é a parte mais legal, né? Porque a gente fica com aquela ansiedade de tipo, vamos fazer a inauguração e tal. Mas a parte do processo da transformação, quando a gente para pra pensar, é o mais legal, sabe? Porque a gente vê tudo pronto, tá tudo pronto, sabe? Mas aí a gente vê o processo acontecer, vendo as coisas melhorar, vendo que a gente tá atingindo os objetivos, sabe? Hoje que eu paro pra ver... Os clientes estão amando. Exatamente. Hoje que eu paro pra ver, assim... Bom, foi muito legal a inauguração, mas foi mais legal ainda a parte da execução. O trabalho que a gente teve, o projeto que a gente foi colocando em prática, que foi dando certo. E hoje ver que o resultado tá vindo cada vez mais, né? Dentro daquilo tudo que foi sendo feito, né? Então, a troca do piso, eu acho que foi a parte pior, assim, porque a gente trocou o piso com a loja aberta, né? Então, botava as coisas para um lado, botava as coisas para o outro, mudava para um lado, mudava para o outro. Então, foi o caos generalizado, assim, muito complexo. Sim. Mas não tem como... Mas é o caminho. Exatamente, não tem o que fazer se não ser assim, né? De questão da reforma da loja, eu acho que a questão da reinauguração nos deixa... deu certo, estamos aqui, finalizamos tudo o que tínhamos planejado da questão estrutural da obra, assim, né? Mas eu acho que a questão também de... para nós, assim, uma das coisas que sempre foi muito importante dentro da nossa família era a questão da gente ter que ficar muito dentro do negócio, né? De nos consumir muito tempo, assim, de não poder ter os momentos fora da loja, a não ser... tipo, os nossos momentos em família sempre eram dentro do supermercado, sabe? Não tinha momentos fora. E eu acho que uma das coisas que... A primeira parte estrutural foi nesse momento da reinauguração, e essa questão da parte de fazer sentido ter feito tudo isso, a gente está vendo agora, nesses últimos 2 anos, vamos dizer assim, que é quando a gente conseguiu estruturar uma equipe dentro do supermercado. Agora nós somos em 15 pessoas. Na época a gente era em 2, 3, né? Então, gente, olha... Até um pouco mais de liberdade com relação a momentos em família, de poder sair com mais tranquilidade. Ainda não estamos 100%, com certeza não, Sim. porque a gente ainda não tem um gerente de loja responsável que fique 100% responsável quando a gente sai. Mas a gente não fez isso ainda por uma escolha, né? Sim. De querer esperar mais um pouco. A gente ainda não tem coisas... Tem coisas que a gente ainda não finalizou, que a gente está acabando, que é a questão do depósito, do escritório novo e tal, que é a segunda parte da reforma que a gente começou depois da reinauguração, um ano depois.
Então, tem coisas que a gente ainda não acabou. Então, a gente tá escolhendo esperar um pouco para fazer essa parte, né, de gerencial e tal, pra gente poder ter mais liberdade 100%, né? Então, por mais escolha do que por uma falta de possibilidade, sabe? Mas eu acho que essas duas partes, primeiro a parte de loja, de sentido de reforma e tal, de quebração e o resultado. E agora entra a gestão. E agora, a parte da gestão, eu sinto que cada vez mais a gente está melhorando. Então, acho que isso faz sentido para tudo aquilo da reforma que foi finalizada na inauguração. Né? Exatamente. É o que a gente costuma dizer. Eu já fiz várias viagens legais nesses últimos anos, nesses últimos 2, 3 anos. E o meu pai também tem tido mais liberdade para sair com a minha mãe, para fazer os passeios dele no final de semana que eles têm vontade. Não sair mais, inclusive, porque eles não querem, né? Porque senão eles têm condições, tanto financeira como de tempo, de fazer isso, né? Mas sempre dá pra melhorar, obviamente, né? Porque como eu ou meu pai sempre somos responsáveis, daí acaba que a gente não pode sair todo mundo junto, sabe? Às vezes a gente sai, mas é mais devagar, sabe? Vai chegar esse dia. Exatamente. Daí a gente tá se organizando pra isso. Mas a reforma faz o sentido dela no momento que a gente consegue fazendo isso ser colocado em prática, sabe? Porque esse era o objetivo de tudo isso, né? Com certeza. Então leva tempo e planejamento e organização, porque, óbvio, é uma coisa constante, né? Os donos também têm que estar sempre envolvidos e sempre vai ser assim, né? A questão de gestão, não interessa o tempo que passa, a gente vai ter que sempre estar envolvido, né, de alguma forma no nosso negócio, né? Com certeza. Mas é óbvio que hoje a gente tem uma capacidade de levar mais tranquilamente as coisas do que tinha antigamente, milhões de vezes mais do que antes, sabe? A necessidade do depósito, né? Daí, nesse meio tempo, a gente teve que ir atrás de espaço e tal, para fazer o depósito e tal, e conseguimos espaço, construímos, né? A gente já tá na parte de finalização, assim. Daí a gente fez uma entrada para poder receber as mercadorias para o depósito, e a gente construiu em cima do depósito um escritório, que hoje ainda não conseguiu se mudar ainda, né? A gente tá nessa fase de finalização dessa parte nova. Então, finalizamos a reforma, conseguimos já partir para a próxima parte e agora pensamos em, quem sabe no futuro, conseguir uma nova loja, né? Mas tudo aos poucos, né? Porque da mesma forma que a gente teve calma e paciência e foi fazendo as coisas aos poucos no primeiro momento, acho que faz parte nesse segundo momento também para segunda, né? Porque exige muito planejamento, né? Principalmente financeiro, porque no primeiro momento a gente, para ir para uma nova loja, a gente vai ter uma estrutura diferente do que a gente tem agora. A segunda, eu acho que imagino que seja a parte mais difícil, assim, do que ter 3, 4, segunda é sempre a pior, né? Então, já começo a pensar nessa possibilidade, mas ainda nas ideias, assim, sabe? Porque acredito que para poder finalizar essa questão de ter mais tempo e mais disponibilidade de tempo com a família, seria importante, né? Porque aumentando o faturamento a gente consegue contratar mais gente, consegue ter mais pessoas responsáveis. Então, acho que isso faz parte do processo, mas estamos em planejamento e pensando, vamos ver o que vai acontecer. Se a gente não tivesse tido essa orientação, a gente nunca teria conseguido começar, sabe? Foi muito, muito importante mesmo, assim. A gente não saberia nem como começar, nem assim de nada, nem de layout, nem de organização, nem de pessoas para contratar, nem de que piso a gente ia colocar, nem qual era o forro mais adequado, nada. Tudo foi muito importante pra gente fazer esse acompanhamento que a gente teve. Muito, assim. Eu não tinha a mínima noção por onde começar, então foi muito importante. A gente não tinha visão nem de quebrar uma parede. Quem dirá o profissional que a gente ia contratar, a porta que a gente ia colocar, a gente não tinha a mínima noção do que a gente ia fazer. Então foi muito importante pra gente ter essa orientação. Porque a gente tinha perdido tudo, entendeu? Sabe? Tudo a gente perdeu. Então, no momento que tu não tem nada, tu pensa assim, não, agora que eu tô conseguindo construir, eu quero o melhor do que eu posso melhorar pra minha loja, sabe? Sim. Por que eu vou botar um piso meia boca se eu perdi tudo que a gente a vida inteira trabalhou? Com aquela questão de economizar, guardar dinheiro, pensar melhor, vamos pensar no que a gente vai fazer, e perdemos tudo que a gente tinha, sabe? Numa infelicidade que aconteceu com a gente. Então daí naquele momento a gente pensava assim, tá, já perdemos tudo mesmo, que a gente passou muitos anos construindo, agora vamos fazer o melhor que a gente pode nessa loja, sabe? Sim. Então foi isso que no início o meu pai não concordava com a minha ideia, né? Obviamente que passamos por muitos conflitos, mas eu sempre botei na cabeça dele. A gente teve 10 anos um piso velho, horroroso. Por que agora a gente não vai botar o melhor piso que a gente pode pôr? Sabe? Eu tentava fazer uma união entre esse meu pensamento
com a questão de saber que a gente não poderia botar os pés pelas mãos na questão financeira, né? Claro. Então, eu unia uma coisa com a outra. Eu falava isso pra ele e pensava, meu Deus, mas será que não é muito caro? Mas daí eu jogava bomba pra ele, porque na época eu não tinha que me envolver muito na parte financeira. Sim. Então eu só falava assim, vamos botar o melhor, ficava botando pilha. Agora, por exemplo, eu já tô mais na parte financeira também. Então eu já entendo um pouco mais esse lado dele de ter mais calma na parte financeira, né? Mas eu acho que essa questão da união das duas coisas foi o que fez com que a gente sempre escolhesse os melhores equipamentos, tentasse fazer sempre o melhor, sabe?